Fala, turma! Estudando para concursos públicos da Unesp. E neste vídeo vamos ler um texto, fazer a interpretação do texto para responder corretamente às questões. Porque no edital, um exemplo aqui, no anexo 2º do conteúdo programático, nesse documento chamado Edital de Abertura de Inscrições, você vê para todo e qualquer emprego público na Unesp, seja qual for o cargo, para toda a área de atuação, conhecimentos gerais, é parte da prova. E lá está, português, matemática, Constituição do Brasil, Regimento Geral da Unesp. Outra parte importante da prova, os conhecimentos específicos, que vão depender do chamado cargo ou área de atuação. Mas aqui, falando de língua portuguesa, leitura e interpretação de diversos tipos de textos, ora literários, ora não literários. Não literários, por exemplo, editoriais de revistas, de jornais, legal? Literários, obras dos livros mais diversos possíveis, autores, Machado de Assis, José de Alencar. E legal você entender que pode também ser uma poesia, por exemplo. Mas aqui, olha que interessante, bem atual, é um texto que fala sobre bets. Por isso, então, de prova de concurso anterior, aplicada em 2026, o cargo aqui, assistente técnico administrativo, área de atuação escritório de apoio à pesquisa, e um vídeo inspirado em palavras de pessoa inscrita aqui do canal, que falou para mim, trouxe o feedback, depoimento, testemunho, declaração de autoridade da pessoa. Lá para o campus, disputou a vaga para o ATA 1 e AP. Esse emprego público na Unesp era uma vaga, galera. E a pessoa ficou em primeiro lugar. Vai trabalhar na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e integrar a comunidade unespiana. As palavras da pessoa lá no meu Instagram. Muito obrigado. Agradeço realmente de coração, mas saiba que os méritos são todos seus. O objetivo alcançado, a conquista da vaga, claro, fruto de sua perseverança, dedicação, determinação, zelo e afinco nos estudos. Tá ok? Tá ok? Vamos ler o texto? Opa! Olha a dica especial do Fábio. O texto está aqui. Transcrevi lá do caderno de prova. Prova em 2026. Você vê a economia das bets e a saúde mental. Veja que a prova começa com questões de língua portuguesa. Nessa prova aqui, havia duas questões a respeito de uma tirinha, um quadrinho, uma historinha dentro de quadrinhos que você via comumente em jornais impressos. Seria o Calvin, a Mafalda? Não importa. Aqui vamos interpretar texto. Olha a dimensão, a extensão desse texto. Mas como eu faço concurso público e como eu fiz na minha prova, e é uma dica especial, professor Marcelo Marques, do canal Gramática com Marcelo Marques. Existe canal aqui no YouTube. Veja nos cards, vou deixar aqui para você. Legal? E aí você se inscreve no canal do professor, meu amigo, foi meu professor para concursos públicos. Muito de meus objetivos alcançados, atingidos, devido a tantas e tantas e tantas dicas, ensinamentos também foram muitos. Legal, vamos ver. O que eu queria dizer é que você pega a prova. Primeiro, que a banca não à toa coloca um texto tão prolongado assim. Por quê? Já assusta aquela pessoa que não está acostumada com o mundo dos concursos. Pega desprevenida também aquela pessoa que não estudou, não está nem aí, pagou a inscrição. Então, rapidamente, para não perdermos tempo, verdade, galera, de novo, frisando, um texto enorme, a pessoa já se assusta. E, às vezes, para não dizer quase sempre,
perde-se um tempo enorme fazendo a leitura e lê de novo e mais uma vez porque não entendeu, preocupada com cifras, por exemplo. Será que isso seria perguntado em alguma das questões? Então, o que você faz? Leia primeiramente as questões que cobrem aquilo que está no texto. Por exemplo, a questão de número 13 dessa prova. De acordo com o autor. Então, você sabe que necessita da leitura do texto. Questão 4. De acordo com o autor, novamente, precisa do texto. Talvez você, ao ler a questão 3, e por compreensão do mundo, por ouvir dizer, por fazer bastantes leituras de revistas, de jornais, assiste a vídeos na internet, também telejornais, tá ok, tá cá. De repente você acerte a questão sem mesmo ler o texto. Mas a dica é, leia primeiramente cada questão que precise do texto. Outra maneira de iniciar o enunciado de uma questão que precisa da leitura do texto que está na sua prova é aquele que diz assim, de acordo com o texto, segundo o que está escrito no texto, conforme escreve o autor no texto. Aqui as duas de acordo com o autor. Vamos ler. De acordo com o autor, as chamadas bets tornaram-se um problema para os brasileiros. Por quê? Isso você sabe, eu sei, ela sabe, nós sabemos, todo mundo sabe. Bets, apostas, jogos online, online inclusive, on-line. Palavra estrangeira, mas necessita do hífen. Aqui não é aula de ortografia. E você observa que fala de bets que tornaram-se problema. Ninguém de verdade duvida disso. Alguém por aí acha que bets, começa com B, né? Beneficia alguém? A não ser, né? Talvez, os proprietários dessas casas de apostas, digamos assim. Então, a questão fala de problemas devido às bets, apostas. Você lê as alternativas. Retiram recursos do comércio nacional, já que a maioria das plataformas de bets é de empresas estrangeiras. É isso que está no texto? Poderia ser, você não fez a leitura ainda? Então, não responda à questão, porque não basta fazer sentido, precisa estar no texto. De repente, se o texto falar que é bom isso de jogar bets, você não discute com o texto. Mas vamos lá, prometem muitos benefícios. Quem? As bets. Benefícios financeiros que só podem ser alcançados após alto dispêndio de dinheiro. O que é alto dispêndio? Dispêndio é gasto. Após alto gasto de dinheiro. C. Bets instigam a imaginação das pessoas, prometendo a essas pessoas lucros vultosos com alto aporte de recursos. Monte de palavra difícil, Fábio. Vultoso. Muita grana. Volume enorme de dinheiro. Vultoso. Não é vultuoso. Vultuoso. Você pensa, por exemplo, no rosto, na face de uma pessoa que fica ali com uma vultuosidade, entre aspas, uma deformidade facial. Vultuosidade. Vultuoso. Agora aqui é vultoso. Vultoso, importante. Também é cobrado ortografia. Isso no concurso público da Unesp. Imagine uma questão que fale, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Está lá, lucro vultuoso. Você já sabe que não pode ser resposta da questão. Falamos de lucros, falamos de dinheiro, é algo de grande volume, é vultoso. Alto aporte, ou seja, grosso modo, a pessoa tira dinheiro do bolso e coloca lá na plataforma de bets, de apostas. É colocar, é pôr recursos lá. Comprometem a saúde mental dos cidadãos. Cidadãos, não é cidadões. Cidadãos, plural de cidadão. Além de prejudicá-los. Prejudicar os cidadãos
economicamente com o endividamento. Opa, fez bastante sentido, Fábio, mas você leu o texto? O que eu falo é dica deste vídeo em especial, é a leitura da questão, primeiramente, depois do texto. Tá ok? Tá ok? Por quê? Você fez a leitura da questão com atenção. Aí, quando você vai ao texto, algo vai chamar a sua atenção novamente. Porque falou de recursos, falou de aporte, lucros vultosos, cidadãos e a saúde mental debilitada, endividamentos, aporte de recursos, dispêndio, gasto de dinheiro. Deve algo ou muita coisa estar no texto, então é só uma primeira leitura. Bets promovem a competição entre os apostadores, que veem cada vez mais os ganhos superando as perdas. Aí é aquela alternativa chamada extrapolativa. Porque você sabe, você vê notícia, você entende do assunto, conversa com pessoas, né? Com a família, com colegas, vizinhos. Poxa vida, tanta gente viciada em bet perdendo dinheiro. A alternativa escola diz que os ganhos com bets superam as perdas. Meu Deus, não seria o contrário? As perdas financeiras, perdas de dinheiro de uma pessoa, de outra, que está apostando em bets, é viciada, não importa, mas geralmente a pessoa perde ou não perde dinheiro nas apostas? Não é assim também na Mega Sena? Milhares, milhões de pessoas, os milhões de pessoas que jogam na Mega Sena, todo mundo ganha? Não. A maioria esmagadora perde. Então, 4, você lê também, porque fala de acordo com o autor. A engenharia comportamental. Opa! Você está lendo as questões ainda. Viu essa expressão, engenharia comportamental? Existe engenharia social. Sabe o que é? Escreva nos comentários, vamos interagir. Quero aprender com você. Você vê aqui, ó, online em itálico, porque a letra deitada à direita e está sem hífen. Tudo bem, você não vai corrigir a banca. E, inclusive, no texto, provavelmente esteja online, tudo junto. Tá bom, importante é engenharia comportamental. Jogos online se referem às bets, às apostas que são feitas virtualmente pela internet. Então, de acordo com o autor, a engenharia comportamental subjacente, ou seja, que está por baixo ao mecanismo dos jogos online, tem como objetivo. Qual o objetivo, galera? Então, a questão fala de mecanismo de jogo online, que existe uma engenharia comportamental subjacente por baixo, digamos assim, desse mecanismo. Qual o objetivo dessa engenharia? Amenizar o impacto das perdas, de tal forma que os lucros das bets diminuam para o bem-estar do apostador? Engenharia comportamental vai diminuir o impacto das perdas financeiras das pessoas para que os lucros dessas bets diminuam. E com essa diminuição, haja então o bem-estar do apostador, da apostadora? Eu creio que não, nem fizemos a leitura do texto. Entender as preferências dos apostadores para que lhes ofereça condições agradáveis de jogo e distração. Entender preferências das pessoas que apostam para oferecer a elas condições agradáveis. Será, galera? Mas nós vamos fazer a leitura do texto. Se criar um algoritmo... Opa, YouTube tem algoritmo? Essas plataformas bets, será que tem algoritmos? Nós veremos com a leitura do texto. Veja aqui, ó, o Fábio está com o cursor vendo que fala é engenharia comportamental a serviço do lucro travestida de entretenimento esportivo. Está vendo aqui, ó? Então, no texto, realmente fala de engenharia comportamental. E provavelmente fale de algoritmo. Pera, então. Ludibriar, ou seja, enganar os apostadores, ainda que eles tenham a ilusão de estarem no controle de suas ações. Não é assim? A pessoa começa a apostar. Só R$2. E aí a pessoa perde esses R$2. Não ganhou nada. Aí aposta mais R$2. Opa! De repente... legal, R$20. Poxa, deu para a Bet R$2, recebeu 20. Tá ficando rica, tá ficando rico. E aí a pessoa vicia,
se sente muito bem por estar ganhando dessa vez, jogou R$ 2, ganhou R$ 20, agora vou dobrar a aposta, né? Como diz competidores. Vai lá com R$ 50, não ganha. Por quê? Foi ludibriada essa pessoa, foi enganada. Por vezes, torna-se uma pessoa viciada nessas apostas. Solapar agressivamente os jogadores, tirando deles rapidamente o dinheiro e bloqueando novos acessos. A engenharia comportamental vai solapar com agressividade as pessoas que jogam, tirando delas rapidamente o dinheiro e bloqueando novos acessos? Claro que não. Não vai tirar rapidamente o dinheiro da pessoa. É aos poucos, gradativa e paulatinamente. A pessoa nem percebe, nem nota. E aí, vai bloquear novos acessos. A plataforma Bet quer mais é ganhar dinheiro ininterruptamente, sem parar. Mas nunca que vai bloquear o acesso da pessoa que está jogando. Então, também a alternativa E eu compreendo como extrapolativa. Depois seguia na prova questão 5, que essa não necessariamente precisaria da leitura do texto, mas você lê a questão 5, porque cita parágrafos que estão no texto. Se julgar necessário, para bem responder e acertar essa questão, você volta, por exemplo, olhando aqui, ó, esse item, estima-se que 1,8 milhão de brasileiros, etc. e tal, inadimplência. Terceiro parágrafo, você vai ao texto, conta. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, é esse daqui. Legal? E aí você procura pela palavra inadimplência, que está aqui, ó. Estima-se que 1,8 milhões de brasileiros têm entrado em inadimplência por conta das bets apenas no último ano. É necessário ler o texto? Se for, você olha só o parágrafo que é referenciado. Às vezes, porque diz para você que esse trecho estima-se, etc., foi removido do terceiro parágrafo, de vez em quando, muito poucas vezes, você olha o parágrafo anterior, esse é o terceiro. Você dá uma bisolhada, né, no segundo e uma bisbilhotada no quarto parágrafo. Tá ok? Tá ok? Mas isso é raro. Voltando, vamos então fazer a leitura do texto com bastante atenção. A economia das bets e a saúde mental. Doutor, minha esposa descobriu que eram 400 mil que eu deveria ter depositado na conta da construtora. O apartamento dos meus filhos. Apostei tudo. Vai vendo. Quando meu paciente disse isso no consultório, não estava falando de um episódio isolado. Era a quinta vez naquele mês. 5 pessoas diferentes, 5 histórias semelhantes. No consultório desse profissional, a promessa de dinheiro fácil, a ilusão de controle que a pessoa tem. Ela acha que vai ganhar, se não todas as vezes, muitas vezes. E isso é ilusão. A espiral de perdas. Perde um pouquinho, perde mais, assim vai perdendo e vai se afundando. Como se fosse um redemoinho, que culmina em desespero, que chega ao máximo, ao extremo. Desespero. Todas as pessoas tinham algo em comum, apostas esportivas online, as chamadas bets. Turma, galera, vamos embora. O que começou como entretenimento, brincadeira, distração, então se legalizou como tragédia sanitária. Por que sanitária? Tem a ver com saúde mental. Saúde, você pensa em Ministério da Saúde, saúde pública, inclusive a saúde mental. Então começou como brincadeira, entretenimento e legalmente se tornou uma tragédia sanitária porque houve regulamentação legal, determinação legal, que permite a existência e funcionamento dessas plataformas de apostas online, as chamadas bets. Em menos de 2 anos, desde a regulamentação, nós assistimos a um experimento social em tempo real e os resultados são alarmantes. É um profissional que atende no consultório e atende pessoas que, viciadas ou não viciadas, mas que perderam muito dinheiro com apostas. Seguindo, não porque faltassem avisos, mas porque, como sociedade,
decidimos ignorá-los. Nós, como sociedade, ignoramos esses resultados alarmantes que tem a ver com essa tragédia sanitária do vício ou das vultosas perdas de pessoas. Isso mesmo, os números contam parte da história. Segundo dados do Banco Central e da Confederação Nacional do Comércio, brasileiros destinaram cerca de 240 bilhões às plataformas de apostas em 2024. O valor é equivalente ao orçamento anual do Ministério da Saúde, que é projetado em 246 bilhões para dos... Galera, turma, olha que absurdo. Pessoas brasileiras dando 240 bilhões para as bets. E o Ministério da Saúde vai ter um orçamento estimado em 2025 de 246, meu Deus do céu. Se é tragédia sanitária, e aí a pessoa, por exemplo, com saúde mental, se depender do SUS, vai se tratar em um hospital, por exemplo, postinho de saúde, não sei como é que funciona, mas entenda, pessoas gastando 240 bilhões com apostas, o governo arrecadando dinheiro e destinando ao Ministério da Saúde 246. Já imaginou todo mundo que investiu, brincou com bets, perdeu dinheiro, ficou doente? Se depender do Ministério da Saúde, percebe que a conta não fecha? Então, seguindo, estima-se que 1,8 milhão de brasileiros tenha entrado em inadimplência por conta das bets apenas no último ano. Inadimplir, ficar devendo, não pagar a conta em dia. O varejo brasileiro são as lojas, nos shoppings, por exemplo, estima esse varejo ter perdido 103 bilhões. Então veja só, galera, a pessoa tem seu dinheiro, ao invés de gastar em lojas, fazer suas compras, ir ao supermercado, ao shopping, ela gasta com bet, jogo online, destina muito dinheiro, olha aqui, é um dispêndio enorme, um gasto incrível, e deixa, porque o dinheiro é limitado, deixa de ir ao shopping, à loja, ao supermercado, gasta menos no varejo, é o que diz o texto pra gente. Então, dinheiro esse que deixou de circular em farmácias, comércio local, supermercados, para alimentar algoritmos. A pessoa não vai ao supermercado, não compra alimento, mas alimenta algoritmo de cassino digital. Aqui uma expressão, uma licença poética do autor. Cassino digital, não existe cassino, espaço físico no nosso país, mas as bets é como se fossem cassinos, porque é um jogo. Você pode ganhar, você pode perder. E os números tristes, mas previsíveis. Há algo perverso no mecanismo do jogo. Opa! Nós fizemos a leitura das questões, algo sobre isso é falado. O design deliberadamente viciante das plataformas. Deliberadamente, desenho das plataformas de propósito para viciar. Notificações constantes, promoções exclusivas, bônus que nunca se concretizam, tudo meticulosamente, minuciosamente, tintim por tintim, calculado para maximizar o engajamento e as perdas do usuário. Tudo calculado para maximizar o engajamento. Pessoa engajada é aquela que joga hoje, joga amanhã, aí amanhã joga de manhã e à tarde. Aí depois de amanhã joga de manhã, de tarde, de noite, vai engajando. E engajando, viciando, jogando, com certeza vai perdendo. Bet é a aposta. Todo mundo apostando, se todo mundo ganhasse, a bet ia à falência. Verdade ou não? Então é engenharia comportamental a serviço do lucro. Olha isso, estava na questão. Engenharia comportamental presta ao lucro. Essa engenharia comportamental não é benéfica para o cidadão. É uma engenharia de comportamento de pessoas visando ao lucro das plataformas, e essa engenharia travestida de entretenimento esportivo. Pausa reflexiva e dramática, galera, porque é uma verdade nos dias atuais. Entre jovens, a situação é ainda mais grave. Pesquisas indicam
que mais da metade dos que apostam constantemente desenvolvem padrões de jogo problemático ou de risco. A pessoa jovem em desenvolvimento não tem toda a maturação cerebral, por exemplo. Galera, e a pessoa já se torna viciada. O impacto vai além do indivíduo. Não é algo somente, olha só, prejuízo para uma pessoa e o prejuízo para aquela pessoa também. Prejuízo para a pessoa A, prejuízo para a pessoa B. Não. Então vai além do indivíduo. Nós, psiquiatras, é o profissional que está falando nesse texto, nós vemos famílias se implodindo. Olha que loucura! Não apenas pela falta de recursos, mas também pela ruptura de confiança quando descobrem que o dinheiro da reserva familiar foi apostado. Então tem um casal e havia um dinheirinho ali guardado para o investimento futuro, de repente uma reforma, né, na casa. Opa, os estudos, a faculdade da filha, do filho, por exemplo, e aquela reserva familiar foi jogada em bet, dinheiro apostado, perdeu tudo, meu Deus do céu. É isso que diz nesse trecho do texto. Testemunhamos nós, né, como pessoas da sociedade, e eles, psiquiatras, casamentos de décadas desmoronando, ruindo. E os psiquiatras atendem a jovens profissionais bem-sucedidos que desenvolveram ansiedade e depressão após contraírem dívidas impagáveis. Precisamos chamar isso pelo nome. Não é entretenimento, é saúde pública. Lembram-se que nós fizemos a leitura e falou de sanitária, problema sanitário. A epidemia você já associa com doença. Das bets não é acidente. A pergunta que fica é: quanto sofrimento precisamos testemunhar antes de entrar em ação, antes de agir? Você vê que é um texto adaptado, aqui o autor e o ano, dezembro de 25. Turma, galera, olha que legal, porque você, antes de ler o texto, você havia lido o enunciado e as alternativas da questão 3, assim como da questão 4. Veja se não é mais simples agora a resolução das duas questões. Vou deixar um pouquinho em tela aqui o texto para você novamente ler. Veja, economias das bets, doutor, o que começou. Pause o vídeo, faça a leitura. Seguindo, estima-se que há algo perverso. O impacto vai além do indivíduo. Siga a leitura. Precisamos chamar isso pelo nome. Agora sim, questão 3 da prova, 4 também. Transcrevi. De acordo com o autor, Rodolfo, psiquiatra, as chamadas bets tornaram-se um problema para os brasileiros. Por quê? Que elas tornaram-se problema, ninguém duvida, nem precisaríamos ter lido o texto. Por quê? E de acordo com o texto do autor, elas retiram recursos do comércio nacional. Isso até falou ali. A pessoa deixa de se alimentar, de ir ao supermercado, deixa de gastar na farmácia, no varejo. Olha só, galera, a banca querendo derrubar candidata e candidato. Apressados, desavisados. Você tem que continuar a leitura, já que a maioria das plataformas é de empresas estrangeiras. Em algum momento falou-se a empresa, a plataforma de jogos online, as chamadas bets, é brasileira, é estrangeira, é brasileira e estrangeira. Não falou disso na questão, não se trata disso. Se fosse só empresa brasileira de bets, plataforma brasileira de jogos online, iria fazer alguma diferença no que nós acabamos de ler no texto, que fala de engenharia, social, de depressão, de problemas, perdas, rupturas. Não falou se é brasileira, estrangeira. Então você já risca na sua prova. Prometem muitos benefícios financeiros. As bets prometem? Prometem. Nós fizemos a leitura. Até ali teve um momento que falou de promoções exclusivas. E esses benefícios que só podem ser alcançados após alto dispêndio de dinheiro. Isso não é verdade. Preciso de muito dinheiro para conseguir
ter benefício financeiro com apostas? Se eu jogar R$ 5, eu não posso ganhar 50? Não, você tem que jogar R$ 5.000 para ganhar 50 mil. É isso que quer dizer a alternativa B. Só podem ser alcançados os benefícios financeiros depois de muito gasto de dinheiro. Quem garante? A pessoa aposta uma vez e ganha. Outra pessoa apostou dezenas, centenas de vezes, milhares de vezes, não ganhou nenhuma vez. Então, houve um alto gasto de dinheiro e não foi por causa disso que a pessoa alcançou nenhum benefício financeiro. Não pode ser B. As bets, elas motivam, instigam a imaginação das pessoas, prometendo a essas pessoas lucros vultosos com aporte alto de recursos ou alto aporte de recursos. Então elas instigam, essas bets, as pessoas a imaginarem. E as bets prometem a essas pessoas lucros exuberantes, altos, enormes, com alto aportes de recursos. Não é isso que fala no vídeo. Não é isso que está ali no texto que nós lemos. Prometem lucros vultosos? Talvez você vê lá, opa, a promessa de ganhar R$ 2 milhões. Até pareça o Silvio Santos falando no Jogo do Milhão. Mas com alto aporte de recursos, nem sempre. Às vezes, a aposta que está ali na internet é com pouco aporte, pouca colocação de recurso financeiro. Precisa de pouquinho dinheiro, mas aos pouquinhos a galinha, de grão em grão, enche o papo. A pessoa se acha a espertalhona e possui a galinha de ovos de ouro, vai jogar R$ 20 e vai ganhar R$ 220 mil. Então precisa de alto aporte, muito dinheiro sendo colocado, muito recurso, para que aí sim a promessa de lucros maiores ainda, enormes, sejam alcançados conforme prometido. Não faz sentido, galera, mas muita gente se confundiria. Dedidado comprometem a saúde mental. Quem? As bets, os jogos online. Além de prejudicar os cidadãos economicamente com o endividamento. Galera, olha de verdade. Você fez primeiramente a leitura da questão. Você até acharia que poderia ser A, porque você não tinha lido o texto. Mas feita a leitura, você viu que não fala de empresa estrangeira ou brasileira. Fala de bets de modo geral. E você também, quando fez a leitura da questão, antes de ler o texto, você olhou a alternativa D e fala, poxa, com o meu conhecimento de vida, estando por dentro dos assuntos mais atuais, eu entendo que poderia ser a resposta da questão, mas inteligentemente você não respondeu, não colocou o dedidado ainda, porque você não havia feito a leitura do texto. Agora que você leu, eu acho que você marcaria dedidado para a questão de número 3? Escola promovem, as bets promovem a competição entre os apostadores. Em algum momento, galera, falou que bets é aposta entre a pessoa X e a pessoa Y. Não, é a pessoa, uma pessoa qualquer, ela aposta naquela plataforma. Se ela perde, ela perdeu sozinha. Se ela ganha, o dinheiro é dela. Não é a pessoa Ana que joga contra a pessoa Maria. Não, é a Ana com a plataforma Bet. É a Maria com a outra plataforma ou a mesma plataforma. Não é jogo online, galera. Não tem competição entre pessoas. Escola não pode ser, de fato, dedidado. Resposta da questão, nós veremos o gabarito, mas vamos à questão 4. Em tela, olha lá. Observe. De acordo com o autor, a engenharia comportamental, fizemos a leitura antes de ler o texto, e eu falei, isso deve estar no texto. Daí sim, nós fizemos com cuidado, pausadamente, nós lemos o texto e vimos engenharia comportamental, subjacente ao mecanismo dos jogos online, que tem a ver com bets. Qual o objetivo dessa engenharia comportamental? Engenharia de comportamento de pessoas que está por baixo desse mecanismo dos jogos de bets. Qual o objetivo? É beneficiar alguém? É beneficiar a pessoa? É beneficiar o cidadão, a sociedade, o Brasil, o país, a economia, a saúde,
coletiva, o Ministério da Saúde, você já entendeu o que o Fábio está perguntando. Veja a alternativa aí. Solapar, derrubar com toda a agressividade o jogador, tirando dele rapidamente o dinheiro? Não. A tendência da Bet é tirar aos pouquinhos. Assim a pessoa não percebe e quando notar, opa, está viciada, não consegue mais sair do jogo. Então não tira rapidamente o dinheiro. Já elimina e descola. Amenizar o impacto das perdas. Você lê o texto, a engenharia comportamental, pelo contrário, é para fazer a pessoa jogar e jogar mais, e jogar e jogar e jogar, talvez se viciar, e no final das contas, a pessoa perde dinheiro e a plataforma ganha. Então não vai amenizar o impacto das perdas, vai aprofundar, vai potencializar o impacto das perdas, de tal forma que os lucros das bets diminuam? Não! A engenharia comportamental, de comportamento de pessoas, é para que os lucros das bets aumentem. E nada de bem-estar do apostador, é bem-estar das bets. Entendeu? Entender as preferências dos apostadores para oferecer a eles condições agradáveis de jogo. Não fala isso no texto. Muito embora você pense, opa, engenharia. Aí você lembra, engenharia social, engenharia comportamental, engenharia de prompt, instruções. Então vai entender preferência do apostador? Não. O jogo tá lá, a pessoa joga. Ou é uma pessoa que joga e depois não volta mais, ou é uma pessoa que joga, aí passa um dia e joga novamente. Não tem nada de preferência dos apostadores nesse caso de engenharia comportamental. Aqui fala sobre a pessoa se viciar para o bem da bet. A bet vai ganhar dinheiro e a pessoa vai perder e muitas das vezes nem percebe que está viciada. Então a bad bola até faria sentido, mas não está no texto. Não fala que engenharia comportamental é sobre preferências das pessoas que apostam. Muito menos para que sejam oferecidas condições agradáveis de jogo de distração. Nada disso está no texto. Tudo bem? Criar um algoritmo que vigia a atividade dos apostadores, evitando, galera, vai criar um algoritmo que vai vigiar as atividades das pessoas que apostam, evitando que elas joguem de forma compulsivamente. Está viciada, jogando sem parar. Vai evitar que elas joguem? Não, as bets querem mais é que a pessoa jogue, etc. Ad infinitum, ad eternum. Só o evitando aqui você já sabe que não é ser. Ludibriar os apostadores. Opa, ludibriar. Enganar as pessoas que apostam. Ainda que essas pessoas tenham a ilusão de estarem no controle de suas ações. No texto fala disso. As pessoas acham que estão no controle, por isso são enganadas. Existe uma engenharia comportamental por baixo dos panos dos mecanismos das plataformas de jogos online, essas denominadas bets. Então as pessoas enganadas, ludibriadas, elas porque acham, estão iludidas e pensam estar no controle das ações. Opa, eu só aposto uma vez por semana. No meu caso, eu só aposto uma vez por mês, 2 por mês no máximo, nunca mais que isso. Ela pensa que está no controle. Chega no mês seguinte, ela fala, meu Deus, eu falei para mim mesmo que eu jogaria 2 vezes naquele mês, e o mês passado eu joguei 10 vezes, entendeu? Então, você já sabe que a D de dado também é a resposta da questão. Veja, 3 daquela prova, dado. 4 daquela prova, dado. Dado tem a ver com o jogo, dado com 6 lados, é um cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na contagem regressiva, 6. Gostou do vídeo? Você aí assistiu ao vídeo até o final? 5. Eu mereço um like? De verdade, se eu mereço um like, clica no joinha. Se não mereço, pode colocar dislike. 4. E aí, se inscreveu aqui no canal? Veja aqui, ó. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos falando de concurso público da Unesp. 3. Esse vídeo sobre interpretação de texto para concursos da Unesp. Você gostou? Quer outros vídeos? E vamos interpretar juntos textos para acertarmos todas as questões de interpretação na prova de concurso público da Unesp? Se não perdi as contas, é o 2.
É a minha gratidão pela sua atenção especial, pela paciência, pela audiência, pelo like, pela interação, pelo comentário. E a você, desejo bons estudos até a sua aprovação. E para encerrar, valeu galera, valeu turma, até o próximo vídeo.